28 a 30. Quem quiser acompanhar, viu? Mateus 11, 28 a 30. Fala o seguinte: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Obrigado, viu, irmãos? Se eu colocar de pé, Deus que abençoe pela reverência, podem assentar. Irmãos, nessa palavra de Mateus 11, 28, a gente vê que Jesus Cristo estava falando com as pessoas. Jesus Cristo, quando esteve na terra, ele ajuntou multidões para que ouvisse os sermões, as parábolas, as histórias que ele contava. E numa dessas histórias, numa dessas paradas de Jesus Cristo com as pessoas para ensinar o evangelho, ensinar o caminho da salvação, Jesus Cristo disse isso: Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Para a gente pensar, a gente poderia pensar o seguinte, mas por que Jesus Cristo falou isso para o povo? Vinde a mim, né? Porque por certo, irmãos, desde aquela época Jesus Cristo sabia que as pessoas precisavam de um convite, precisavam daquela forcinha, daquele empurrãozinho para chegar até Deus. Porque tem pessoas, irmãos, que ele mesmo consegue vir, mas tem gente que precisa de uma ajudinha, né? Porque se não for ajuda, às vezes a pessoa não tem a força de chegar até onde Jesus Cristo está. E isso estende também aos nossos irmãos que às vezes estão distanciados da casa de Deus. Às vezes por motivo A ou por motivo B se afastaram da casa de Deus, dos irmãos, se afastaram da comunhão com Cristo. Então hoje Jesus Cristo está convidando: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Na verdade, irmãos, nós vivemos num mundo que as pessoas, no geral, estão cansadas, estão sobrecarregadas com o tempo que é muito corrido. O tempo já é findo, as pessoas querem fazer muitas coisas, o tempo às vezes não ajuda. É como o Alonso falou, o tempo não é o nosso inimigo, mas tem horas que a gente dá vontade de pegar o relógio e tacar na parede. Pelo menos eu sou desse jeito, assim. Tem hora que a gente quer fazer tanta coisa e o tempo é tão corrido, dá vontade de pegar ele e jogar lá na parede. Mas a gente sabe que não pode fazer isso porque o tempo nosso é regido pelo relógio, né? Então, irmãos, e o relógio foi Deus quem deixou aí o entendimento para o ser humano fazer para que a gente não perca a hora, né? Então, irmãos, na realidade o nosso tempo, os nossos dias estão muito corridos. E às vezes, pela nossa correria, pelo nosso trabalho, pelos nossos estudos, a gente esquece um pouco de buscar a Deus. Às vezes esquece de dobrar o joelho, esquece de ler a palavra de Deus, e isso não é bom, porque é bom que nós estejamos a todo tempo com o pensamento voltado para Cristo. Esses dias, irmãos, dias de feriado, dias de carnaval, muita gente sai das cidades, enfrenta estradas perigosas. É tempo, irmãos, de nós estarmos pedindo a Deus pelas pessoas que vão visitar parentes e que até mesmo estão indo aí buscar aí uma diversão, ainda que para nós essa diversão não existe, ela é passageira, mas as pessoas que estão indo em direção a esse feriado, irmãos, é preciso muita vigilância, é preciso que nós estendamos as mãos, é preciso que nós dobramos os nossos joelhos em favor dessas pessoas, porque as estatísticas dos carnavais, no geral, durante os anos, elas não são boas. Infelizmente, né, a gente acompanha os noticiários, acompanha a internet, a gente vê que o perigo nas estradas é constante. Quando você pega a estrada, ali você já está de frente com a morte. Então a gente sabe que só Deus para guardar. E pelo tempo chuvoso, né, irmãos, às vezes muita imprudência, muita bebedeira de algumas pessoas. Às vezes a pessoa está certa, mas às vezes é alguém colidir com ele que não está. Então, irmãos, que nós possamos pedir a Deus por essas pessoas que ainda não estão no nosso caminho, que ainda não tiveram essa oportunidade, ou que tiveram e, como eu falei no início, às vezes estão afastados, às vezes estão distanciados, né, irmãos? Ela não está jogada fora, a pessoa não está desprezada por Deus de forma nenhuma, mas a pessoa às vezes caiu numa situação que ela às vezes não consegue chegar sozinho, e é aí que Jesus Cristo entra, como fala a Bíblia: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Irmãos e amigos católicos, amigos de outras religiões que nos ouvem nesse momento, se você está no bar, se você está passando na rua, no carro, se você está atrás de uma árvore, em algum lugar ouvindo a nossa voz, que Deus te abençoe, que você ouça essa palavra e guarda no seu coração. Quando Jesus Cristo diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Irmãos, por que Jesus Cristo, na época
que ele viveu aqui na terra. Por que ele disse isso? Porque tomai sobre vós o meu jugo, porque naquela época, irmãos, era um pouco diferente se a gente pensar no contexto da época histórica. Mas hoje nós passamos por um jugo que é difícil, e as pessoas que não conhecem a Deus ou que estão distanciados eu até considero que sobre mais esse jugo do que até nós mesmos. Por quê, irmãos? Naquela época, os sacerdotes da época, as religiões que eram muito pesadas, eles queriam fazer as pessoas seguirem doutrinas que às vezes não levavam o caminho da salvação, doutrinas de homens. É como hoje nós estamos vivendo. Às vezes muitas pessoas falam o nome de Deus, muitas pessoas portam a Bíblia Sagrada, portam palavras bonitas, tem muita demagogia, muito, irmãos, vamos falar assim, muita coisa boa de falar, muita sabedoria terrena, mas não tem a sabedoria de Deus. Exato. E às vezes por não ter, se acham mais que os outros, se acham que são poderosos, que podem falar o que quer, que não magoam as pessoas, e não é assim, irmãos. Nós vivemos num mundo que o ser humano, apesar da tecnologia, apesar de o tanto que a ciência está adiantada, nós não podemos esquecer que nós temos que tocar o coração das pessoas. Nós não podemos esquecer, irmãos, que nós somos seres humanos, nós estamos de frente com os seres humanos, e nós precisamos tratá-los como são, tratá-las, irmãos, com todas as nossas imperfeições, porque nós não somos bonzinhos e nem perfeitos, porque se fôssemos, nós estaríamos lá no céu sentados com Jesus Cristo. Então, à medida que nós não somos perfeitos, nós ainda estamos nessa terra, é claro, caminhando por um caminho de perfeição e tentando ser justo e ser perfeito, mas a perfeição nós só alcançaremos ao chegar no céu, onde está Jesus Cristo, que é santo, perfeito e dotado de toda boa obra. E aqui, irmãos, quando Jesus Cristo ainda fala, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Irmãos, o jugo de Jesus Cristo, irmãos e amigos, ele não é um jugo que você não dá conta, porque se fosse, ele não deixaria essa palavra e nós não estaríamos aqui. O jugo dele, irmãos, é um jugo que a gente consegue caminhar sim, com dificuldade, conseguimos, às vezes não da forma que nós esperamos ou do mar de rosa que nós sonhamos, mas Jesus Cristo nos dá força, nos dá fé, para que a gente alcance o caminho certo, alcance o coração das pessoas e que nós venhamos ao conhecimento da salvação. Eu não quero estar falando, não estou de maneira nenhuma falando que o seu caminho é errado e nem que a sua religião é errada. Longe de mim isso, porque eu não sou de falar de religião de ninguém, assim como eu não gosto que fala da minha. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: se você ouve o chamado de Deus, se você ouve essa palavra, se você sente algo queimando no seu coração, se você sente que Deus está falando com você através dessa palavra, abra o seu coração, porque se você não abrir, Jesus Cristo não invade, porque ele é muito educado, muito delicado, e Jesus Cristo, irmãos, é pessoa de extrema confiança, é o amigo que não te deixa, como eu disse aqui, o amigo verdadeiro não deixa a gente na chapada, e Jesus Cristo jamais vai te abandonar em qualquer situação. Na Bíblia fala, ainda que o seu pai ou a sua mãe te abandone, mas Jesus Cristo te recolhe, Jesus Cristo não te deixa. Então, irmãos, nós podemos pensar, qual é o jugo da nossa vida hoje? Qual é o nosso fardo? É a doença? É a falta de serviço? É a falta de emprego? É o arroz com feijão que você está comendo? Às vezes não tem a carne, às vezes o filho está passando fome, às vezes dói o coração da gente, palavras mal faladas ficam dentro da gente, às vezes é difícil perdoar, mas qual é o nosso jugo de hoje? Eu te falo com toda certeza, pode ser o maior jugo do mundo, mas nós temos o Deus que ele é provedor de todas as coisas, é o Deus que não deixa ninguém desamparado, ele está acima de tudo, ele tem o poder nos céus e na terra, porque se ele não quiser resolver, ninguém mais vai resolver, irmãos. Não existe ciência, não existe medicina, não existe bonzinho nem boazinha. Nós estamos falando de um Deus que é bom, de um Deus que salva, que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo. Ele é a razão da nossa vida, e o Deus que nós te oferecemos nessa manhã é um Deus que ele está de braços abertos. Ele morreu na cruz, ele ressuscitou, mas ele está vivo no céu, à direita de Deus. Então Jesus Cristo está à direita do Pai, aguardando o momento de vir buscar a sua igreja. Momento esse, irmãos, que nós precisamos estar preparados, porque nós não sabemos. Foi como foi dito aqui no início, Jesus Cristo vem a todo momento. Ele pode vir através da morte, ele pode vir através de uma doença, ele pode chamar a pessoa numa hora que a pessoa não espera. Crianças morrem em todos os momentos, pessoas adultas
adultos, velhos, pessoas de todas as idades, irmãos. A morte, ela não encontra barreira. Então a gente sabe que acima da morte só Jesus Cristo. E outra coisa, nós estamos aqui agora falando a palavra de Deus. Daqui 5 minutos nós não sabemos o que pode acontecer. Mas você que ainda tem chance, que tem vida, que respira, que você possa pedir a Deus uma oportunidade. Hoje a oportunidade está aberta para você. Se você quer fazer um concerto com Deus, quer levantar a mão, quer vir servir esse Deus que nós pregamos, que nós está falando, irmãos, chegue até aqui. Nós estamos todos de braços abertos para receber vocês, assim como Jesus Cristo está. E sabendo, irmãos, que o nosso caminho ele está perto de se findar, porque nós estamos num caminho que está caminhando as coisas para o fim. A gente nunca viu um tempo como esse, tempos difíceis, crise financeira muito forte, assolando as nações. Chegou até em Cesarina, coisa que eu nunca tinha visto antes. Então, irmãos, a gente não precisa esperar grandes melhoras, não. Confiar só em Deus, porque o homem falha, a mulher falha, mas Deus não falha. E Deus está te chamando nessa manhã. Se você sente essa vontade, venha a Cristo, não deixa para depois não, leva Ele com você. Se você não gostar, pode me devolver, que eu quero Ele a qualquer momento que você quiser me devolver Ele. Mas irmãos, leva Jesus Cristo no seu coração, sabendo que essa palavra é palavra de vida, sabendo que um dia você pode querer ouvir e não vai ter mais quem vai falar. É ruim falar isso, dói na gente, mas Jesus Cristo está chamando, a porta está aberta. Amanhã pode ser muito tarde, irmãos, porque tem pessoas que estão em caminhos que só Deus para salvar, só Deus para trazer, mas Deus traz, porque Deus trabalha no coração do homem. Se você ouve essa palavra, não deixa para depois, que Ele toca no seu coração, que você chega até aqui, porque só Deus tem caminhos, irmãos, que o homem consegue resolver. Tem caminho que é só Deus. E Deus nessa manhã te chama e fala: vem até o caminho que eu vou te ajudar a vencer. Fica essa palavra. Se alguém ouviu, se alguém tem interesse, chega até aqui e entrega a sua vida para Jesus Cristo, porque nós falamos o que é certo, o que Ele quer na sua e na nossa vida. E que Deus possa abençoar cada um de nós, e que nós possamos, irmãos, guardar essa palavra, não só hoje, mas sempre até a volta de Jesus Cristo. Irmãos, agradeço a oportunidade.